Mais um pouquinho. Muito bem. Bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada, então, a partir de agora. Hoje, aula de epidêmio. Né? Ok? Eu vou compartilhar. Vocês fizeram a leitura do material? Da aula 1? Muito bem. Hoje nós vamos discutir, então, esse material e nós vamos também discutir sobre aqueles desafios, né, que vocês fizeram, né, para a gente poder discutir algumas coisas sobre epidemiologia, ok? Muito bem, então. Vou compartilhar aqui o material com vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Apareceu já para vocês? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Nora, lê para nós esse primeiro slide, por gentileza. Está no mudo, Nora, não deu para ouvir. Tá. Você já teve catapora quando criança? Lembra de algum parente que tenha ficado muito doente e foi difícil o diagnóstico? Ou sabe quando, antigamente, pessoas morriam por causa de uma gripe e hoje, muitas vezes, a população nem consulta com um médico para curar essa gripe? Já há inúmeros medicamentos e a medicina avançou muito em relação às descobertas da origem de doenças e de como a nossa saúde reage a determinadas manifestações de vírus e bactérias. O seu está mudo agora. Agora fui eu que esqueci, né, Nora? Gente, esse primeiro slide já nos traz muita coisa. Porque, olha só, a gente tem as patologias e patologias, bom dia, Fladenice, patologias novas vão surgindo e o que acontece? Os cientistas, as pessoas, elas têm que procurar descobrir como que essa doença age, como que essa doença atua, como que acontece, né? A epidemiologia é isso. A epidemiologia, ela é eu correlacionar a minha saúde com a minha doença. E eu ver o que está acontecendo, por que essa doença está surgindo, por que as pessoas estão se contaminando com aquela doença. Por exemplo, alguns anos atrás, né, uns 5, 6 anos atrás, nós tivemos, principalmente aqui no Brasil, um surto de chikungunya e zika vírus. Lembram disso? Né? Sim. Então, o que aconteceu? O zika vírus, ele causava microcefalia nas crianças. Lembram disso? Qual era a causa do zika vírus? O mosquito? O mosquito, perfeito. A causa dele era o mosquito, né? Então, o mesmo mosquito que transmitia a dengue, transmitia também o chikungunya e a zika. Transmite, né? Então, a epidemiologia, ela vai fazer o quê? Ela vai justamente buscar esses índices. Ela vai ver as estatísticas, ela vai ver o que está acontecendo, ela vai ver da onde a doença surgiu, ela vai ver quais os melhores tratamentos, mas não buscando um indivíduo, ela vai buscar o grupo. Quando a gente fala de clínica,
a gente busca um indivíduo, né? Eu vou lá tratar a Gabi. A Gabi está doente, eu vou tratar a Gabi. Ou a população está doente e eu vou buscar impedir que essa doença se dissemine por sobre a população. Eu vou tratar a população. Por exemplo, tem lá, eu vou para uma região onde não existe um saneamento básico adequado e os esgotos são a céu aberto, e naquela região existe uma diarreia endêmica, né? O que vai acontecer? Isso vai fazer com que a gente vá atrás dos problemas. Onde está o problema? Né? Esta população tem surtos constantes de diarreia. Nesta população que vive nessa região aqui. Opa, vamos investigar essa região. O que tem nessa região de diferente? Existe o esgoto ao céu aberto. As pessoas não têm água para lavar as mãos. Né? Gente, é muito bonito, né? A gente falar assim, prevenção do coronavírus, vamos lavar as mãos, né? Para, né, o Covid, mãos e álcool em gel. Gente, quanto custava um coisinho de álcool em gel no começo da pandemia? Né? Você ia comprar... Bom, primeiro que você não achava o álcool em gel. E quando achava, né, eu cheguei a pagar num tubinho de 500 ml de álcool em gel quase R$20 no começo da pandemia. Como é que uma pessoa carente, que mal tem que pôr no prato, vai pagar um preço desse? Que não tem água para lavar as mãos, vai pagar um preço desse? Né? Então, a epidemiologia, ela vai buscar justamente isso. Ela vai buscar... Professora, daí entra na epidemiologia analítica? Sim, né? Na verdade, existem muitas epidemiologias, que são nada mais do que conceitos, Nora, né? Que a gente divide a epidemia para poder ser mais fácil da gente compreender. Mas todas elas vão se casar, todas elas vão se misturar, né? Para que a gente possa identificar o nosso problema. Tá? Então, a saúde vai avançando, vai avançando, vai avançando para tentar conter tudo isso. A gente vai pesquisando, vai analisando para poder conter tudo isso. Então, se a gente for pensar, e saúde pública está muito ligado com a epidemia, tá, gente? Se a gente for pensar na evolução, né? Antigamente, por exemplo, as pessoas não tinham saneamento básico, faziam as suas necessidades no pinico. Gente, e o que fazia com o pinico? No começo, sabe o que eles faziam? A história conta isso. Eles levavam até uma determinada região, lá que tinha uma fossa coletiva, e jogavam lá. Mas antes de criarem a fossa coletiva, eles te jogavam pela janela. Pensou? Você está passando na rua lá e... Tchaca, 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 tchaca. É sério, gente? É uma questão de saúde pública. Mas isso acontecia. Até mesmo nos córregos, né, professora? Nos rios. Jogavam até mesmo... nas valetas, nos córregos. Nora, veja bem o que você falou. Você falou jogavam no passado. Quanta gente não despeja os seus esgotos hoje, direto nos rios? E eu não estou falando da população carente, não. Eu estou falando de gente que tem condições financeiras de fazer uma rede de esgoto e jogar esse esgoto
para uma rede que vai ser tratada essa água, né? Hora da discussão. Gabi, vamos lá, sua opinião. Gabi, você fugiu, Gabi. Volta aqui. O microfone, desliguei. Não, todo mundo fala, todo mundo participa. Eu vou chamar todo mundo para participar, tá, Gabi? Então, é assim. Só um minuto, gente. Eu vou fazer uma pausa aqui. Tentar conter o barulho ali, senão atrapalha muito nossa aula. Gabi, assim, ó, pessoal, né, de uma forma geral, é assim, ó, eu vou chamando vocês para vocês darem a opinião sobre o que a gente acabou de falar, entendeu? Fala o que você acha sobre a doença, sobre o saneamento, sobre... Vamos participar, todo mundo participa, ok? Vai lá, o que você achou, Gabi? Pode falar. Eu quero falar, tipo, sobre as pessoas jogando lixo na rua. Gente, é um absurdo você ver isso. Esses dias, tipo, eu tava vindo pra minha casa, uma mulher simplesmente catou a garrafinha, tava tomando suco, jogou assim no chão, olhou pra minha cara e fingiu que não era nada. E eu fiquei encarando ela pra ver se ela percebia o que ela fez. E pra ela, tipo, não foi nada. Ela simplesmente jogou lá e foi isso. E tem muita gente que eu acho sem noção, gente. Isso é sem noção. Isso é ser sem noção. Você pode carregar o seu lixinho até a sua casa, né, de maneira correta, fazer esse descarte, mas não, simplesmente jogam na rua, em terrenos baldios, e não estão nem aí. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, as pessoas não têm respeito. Gente, o ser humano não tem, ele está desrespeitando ele mesmo, está desrespeitando o próximo, né? Mas eu vou lá, eu moro na beira do rio, eu jogo o lixo no rio. Na hora da enchente, daí eu vou reclamar, né? Então, é uma coisa assim meio complicada, é uma coisa meio complexa, porque as pessoas estão desrespeitando a si mesmas, né? Então, isso é uma questão de saúde pública, e é também, quando virar uma doença, quando virar uma patologia, uma epidemia, vira uma questão, né, epidemiológica. Tá? Muito bem. Vamos lá. Opa. Não. Thales, lê para nós aí o próximo slide. Com o desenvolvimento social, cientistas buscaram compreender a origem das doenças, inicialmente em caráter individual do enfermo, até o momento da percepção de que muitas doenças eram geradas a partir das transmissões ou desenvolvidas por hábitos culturais das pessoas, passando assim a se ter um olhar em panorama populacional. Ah, faltou um Lzinho ali. Populacional. Então, olha só. Com o desenvolvimento, né, da ciência, o que aconteceu? A gente buscou descobrir qual que era a origem das doenças. É importante saber a origem, porque se eu souber a origem, eu posso prevenir um novo surto. Por que foi uma comissão lá para a China tentar descobrir qual era a origem do Covid? Né? Será que é do morcego? Será que é do furão? Será que é do macaco? Será que é do peixe? Da onde veio?
Eu preciso saber de onde veio. Porque se eu souber, se eu conseguir descobrir de onde veio, eu consigo prevenir um novo surto. Ou uma nova doença. Então, esse conhecimento ajuda na prevenção. Como ela é transmitida? Ela é transmitida. Tem doenças que são transmitidas pelo contato sexual. Vamos pensar lá, AIDS. A AIDS é transmitida pelo contato sexual. A AIDS é transmitida por uma agulha infectada, né? Por um alicate de cutícula infectado, por um... Então, o que acontece? Eu tenho que saber, né? Via sanguínea? Via secreção sexual? Então, o que vai acontecer? Eu sei como eu vou prevenir. O Covid é transmissível, pelas minhas secreções, então eu não vou passar a mão no rosto, né? Por causa da boca, nariz, olho, né? Acabei de tomar banho, gente, está tudo limpo. Então, o que acontece? Eu sei o meio de transmissão. Álcool em gel, vamos lavar a mão, vamos evitar, vamos usar máscara. Eu sei como é a transmissão dessa doença. E se eu sei como é a transmissão dessa doença, eu posso impedir que essa doença vá adiante, que essa doença progrida. Sandra, sua vez, Sandra. Bom dia, professora. Bom dia, Sandra. Gente, lembrem-se que toda participação de vocês conta ponto bônus. Pontos bônus para vocês, né? Então, participem. Vocês podem falar, podem levantar a mão, mesmo que não tenham sido chamados. Lembrem-se sempre disso. Qual que é a pergunta, professora? Fala lá para nós. Sobre a origem das doenças? Sobre isso que a gente acabou de falar, sobre esse slide que tem na tela. Acerca disso que a gente tem em vista que o Covid veio a matar muitas pessoas, que muitos foram infectados, temos desde a origem, desde o início lá, que mundo é mundo, né? Sabemos que foram feitas descobertas, como dizer assim, professora, eu sou meio... de todas as doenças, desde que temos hoje, as primeiras origens lá sobre a febre amarela, a gripe espanhola, sobre a varíola também, né? E foi, dado início de muitos estudos diante disso. Para hoje, a gente está onde a gente encontrou, como dizer assim, como descobrir como que foi iniciado o Covid, ainda está tendo muitos estudos. Então, diante disso, ainda a gente não tem uma resposta certa. Como que se iniciou realmente, se foi o morcego ou se foi o pangolim que transmitiu. E as pesquisas são importantes porque elas vão ajudar a prevenir novos surtos, né? Então, Sim. Isso é muito importante. Muito bem. Me corrija se eu estiver pronunciando errado. É Hawa. Hawa, você Oi, tá aí? professora, bom dia. É Rawane. É que só está Rawane. Muito bem. Faz uma gentileza para nós. Você lê o próximo slide? Tá. A partir de então, introduziu-se o conceito de epidemiologia, abrangendo o estudo, a identificação, a compreensão, o desenvolvimento estratégico e a ação para o combate e prevenção de doenças, bem como a promoção à saúde, a melhora da qualidade de vida da população. Muito bem. Então, a partir dessas pesquisas, olha lá, só um pouquinho que a Fer está falando ali, ó. Vamos ver. Eu acho que muitas doenças são criadas e armazenadas. A fim depois disseminar de alguma forma.
e também, assim, a indústria farmacêutica se beneficia disso. Mas, claro, não temos nada comprovado sobre isso. Pode até ser meio viagem, mas vai saber. Bem isso, né? Vai saber. Eu não descarto isso, Fer, mas, assim, afirmar com 100% de certeza a gente não pode, né? Mas, enfim, uma probabilidade, né? A gente não pode descartar. Então, a partir dessa observação de que tudo podia estar interligado, saber como que se dá a transmissão, conhecer a origem, e daí foi surgindo aos poucos o conceito de epidemiologia. Logia, logos, estudo, né? Então, estudo das patologias que ocorrem sobre uma população, né? Epidemia, demia vem de demos. Demos é povo, população. Epi é sobre, acima de, né? Aham, é bem isso. Pode parecer com o filme Epidemia, a Sandra falou ali no chat. Então, ó, a palavra epidemia significa o quê? Sobre uma população. Então, epidemiologia é a ciência que vai estudar as patologias que ocorrem sobre toda uma população, né? Buscando o quê? Buscando a saúde, buscando a qualidade de vida de uma população inteira, não de um indivíduo, mas de um todo, de todo mundo junto, né? Então, é por aí. Bárbara! Oi, Bárbara. Você está por aí? Oi, professora, tô sim. Então, o que você entendeu de epidêmio? Que quando surge alguma patogenia, alguma doença, a gente tem que analisar os dados. Igual que eu respondi lá no desafio, eu coloquei lá que a primeira coisa que eu sempre duvido é da qualidade da água, né? Daí, analisar a qualidade da água, se os sintomas são o mesmo das pessoas. Então, analisar tudo isso e levar para fazer teste e tirar uma conclusão depois. Muito bem, Bárbara. Muito bem, conceitos epidemiológicos. Vamos ver aqui. Erivelto, lê para nós o próximo slide. Bom dia, professor. Bom dia. Para que possamos compreender a epidemiologia, precisamos analisar quais são os conceitos que reagem. Quando o processo de saúde e doença se apresenta de forma complexa em razão dos critérios individuais serem dimensionados para o coletivo. No aspecto clínico, as doenças são observadas de maneira individual. Já no epidemiológico, sua aplicação focada em grandes populações. Muito bem. Então, a diferença entre a clínica e a epidemiologia é essa. É que a clínica foca o individual e a epidemia foca o coletivo. Compreender o processo saúde e doença para poder melhorar o coletivo. Ok? Muito bem. Quem vai comentar para nós? Ô, professor. Felipe. Oi, Erivelto, pode falar. Eu li lá o primeiro texto, né, da primeira aula, lá, que fala sobre aquela tabela casuais de Rio, lá, sabe? Uhum. Eu achei bem interessante, né? Eu entendi um pouquinho sobre o que é efeito e causalidade das doenças, né? Então, ótimo. Antes eu não entendia bem. Então, conte para nós o que você entendeu, Erivelto. Antes eu tinha uma visão bem focada, agora eu tenho uma visão bem dispersa. Eu pensava assim que surgiu a doença ali, os médicos iam tratar cada um individualmente.
com a parte clínica, né? Uhum. Tudo bem, existe. Só que no conceito epidemiológico, ele abrange a população inteira. Eles tentam ver se uma população vai ser atingida em total, sabe? Então, ele já se preocupa com tipo, no coletivo, não no individual, sabe? Mas, claro, que existe o clínico individual. Só que a Uhum. epidemiologia, o importante é eles tratar a população, não a pessoa em si, só, né? Individual. Então, eu achei interessante, eu não sabia disso. Eu achava que eles tratavam primeiro cada indivíduo os seus sintomas e ia tratando assim. Não, eles tentam entender a doença primeiro para depois tratar a população. Perfeito, é isso mesmo. A Sandra falou lá. Tanto que quando se inicia, muitos morrem até encontrar uma vacina. Leva anos para encontrar a necessária para tal vírus. Desafio. Os desafios a gente vai falar mais no finalzinho, Fer. Sobre o desafio 1, no caso das crianças com diarreia, eu achei interessante. Busquei informações em artigos e também no site do César Paraná, sobre diretrizes de como a epidemia entra nessa questão. E como a Bárbara falou, a água vem em primeiro lugar, para verificar sobre intoxicação. Beleza, isso mesmo, né? E, isso que é importante, hein, Fer? Parabéns. É pesquisar, é ir além. Isso é a sala de aula invertida. Vocês têm que pesquisar, correr atrás. Muito bom. Vamos ver lá. Só um pouquinho. Matheus. Oi, professora. Oi, Matheus. Lê para nós aí, faz favor. Tá. De modo geral, a epidemiologia busca a compreensão na distribuição das enfermidades, bem como suas respectivas causas junto à população humana, onde se faz necessário a identificação de fatores casuais no processo saúde e doença, sendo essa metodologia o que permitiu a descoberta de diversas patologias ao redor do mundo. Muito bem. Olha só, isso aqui é a palavra-chave. Eu vou grifar para vocês de vermelho aqui, ó. Olha lá. Fatores causais no processo saúde e doença. Né? Então, Felipe, o que você entende por essa frase? Fatores causais no processo saúde e doença. Bom dia. São as causas, professores, que vão atingir a nossa saúde, tipo de alguma doença, por exemplo, a do Covid, tipo, os sintomas de gripe, tipo, vai cometer o nosso sistema imunológico, que já vai ser um dos fatores dessa causa. Uhum. E depois vai além, tá, gente? A gente vai pesquisar o que causa a doença, mas a gente também vai buscar o tratamento do coletivo. A gente compreender o que acontece com cada um dos indivíduos para poder tratar o coletivo, né? É muito importante tudo isso. Então, olhem lá. Acompanhem o próximo slide, eu vou ler para vocês aqui, ó. Então, olhem só a diferença entre o clínico e o epidemiológico. Um indivíduo, a coletividade, né? Então, aqui vai tratar um indivíduo. Como que você vai tratar esse indivíduo? É a doença, é o sintoma dele. Por exemplo, estamos falando lá de Covid. Faltou oxigênio, né, para aquele indivíduo. É a história clínica dele, é o hemograma dele, como ele adquiriu a doença, os medicamentos que ele precisa, é o acompanhamento clínico no tratamento hospitalar, durante o tratamento hospitalar, é o pós-tratamento hospitalar daquele indivíduo, tá? Diferente aqui, ó,
Então, aqui a gente vai buscar o quê? Aqui a gente vai buscar o coletivo. O que levou àquela doença? Vamos identificar os fatores de risco para aquela doença. Vamos verificar os dados daquela população. Como que aquela população se encontra em questões de saneamento, em questões de saúde, em questões de... Existe algum risco agravante naquela população para que aquilo esteja ocorrendo? Como que está o serviço de saúde daquela população? Como que é a promoção de saúde deles? Né? Então, vai buscar o coletivo, vai buscar não mais a individualidade. A epidemiologia sempre busca o coletivo. Ok? Muito bem. Então, alguns conceitos epidemiológicos aqui para a gente. Vamos ver quem vai nos ajudar. Paula, você está por aí, Paula? Eu, professora. Oi, bom dia. Vamos lá. Bom Paula, me ajude. Lê esse slide para mim, por favor. Só deixa eu aproximar aqui que eu sou míope. Agora, imagine que dentro do seu convívio familiar surge um problema de caráter financeiro, o que acaba prejudicando todos os membros da família e ferindo a qualidade de vida de todos. A atitude inicial do membro responsável para solucionar tal questão deverá ser o conhecimento detalhado do problema e a identificação da causa, para então traçar estratégias de solução, bem como de controle, para que não haja novos episódios dessa situação, onde tais ações deverão abranger o coletivo, garantindo a eficácia de sua aplicação. Perfeito. Obrigada, Paula. Então, olha só. Ele deu lá um exemplo sobre uma situação que afeta o grupo. Embora exista um responsável, tudo que acontecer ali financeiramente com aquela família vai afetar o grupo como um todo, não vai? Né? Então, existe lá o provedor, mas existe aqueles que vão estar sendo beneficiados desse provento. Né? Então, é a criança que estuda numa escola particular, é o plano de saúde que a família tem, é o tipo de alimento que tem na mesa, é o vestuário que se tem, são os passeios que se fazem, né? Então, isso é o coletivo. Existe um provedor. Deu um problema. Qual foi a causa do problema? O que aconteceu? Da onde veio o problema? Vamos tentar resolver o problema, porque este problema de um vai afetar a coletividade, né? Então, vamos buscar a epidemiologia repetindo, frisando, reforçando. Veja que tudo, desde o primeiro slide até agora, a gente está falando o quê? Coletividade. Buscar as causas do que afeta a coletividade. Falamos, isso foi a palavra-chave até agora. Ok? Muito bem. Wendel, você está tão quietinho hoje, Wendel. Eu sabia que ia ser minha vez, eu já estava esperando. Já. Não, professora, assim, eu falo desse, mas eu estava querendo falar do 6 também, porque... Mas, por favor, vamos voltar nele. Não preciso voltar, mas é tipo, falando desse e usando o 6 também. Quando eu trabalhei na segurança epidemiológica, a gente separava muito o que acontecia, né? Surto de diarreia, animais peçonhentos, cachorro, essas coisas, né? Aí a gente fazia um balanço para mandar para a prefeitura, veja a Cebolinha, e ela saber aonde agir. Por exemplo, algumas partes que o saneamento era pior, a incidência de surto de diarreia era muito alta. Então, eles já sabiam assim, onde eles deveriam fazer uma obra nesse sentido, sabe? Ou na parte de animais peçonhentos, que era mais na área rural, eles sempre baseavam a fazer... Como é que fala? De mandar o povo lá para eles pegar esses animais, tipo, às vezes cobra, lagarta, essas coisas assim, e levar para o lugar adequado, sabe?
para evitar esses acontecimentos, porque volta e meia chegava pessoa no PA com uma puta de uma mordida de cobra no braço, ou muita gente tendo surto de diarreia, tipo, era muito comum no mês de agosto ter um surto absurdo de diarreia em certo bairro, entendeu? E isso já vinha de anos e anos e anos. Aí eles começavam a fazer as obras lá e parava. Aí dava um tempo e voltava. Justamente por essa questão do lixo. O pessoal não cuidava disso, aí os rios, eles começavam a encher, aí inundava. Aí eles começavam a ter surto de novo, entendeu? Era bem complicado lá isso, por causa que a gente tinha que voltar, às vezes, a anos anteriores para entender o que estava acontecendo de novo, porque a equipe trocava muito, sabe? Aí, e a gente pensava, vai ser só na área com menos saneamento que vai ter certo surto. Mas não, às vezes nas áreas padrão, assim, também tinha o mesmo surto, só que em outro mês, assim, que o povo parava de se cuidar. Que nem na época da H1N1. Parou de ter surto de diarreia porque o povo começou a lavar a mão, porque antes disso ninguém lavava. Bem isso. Eu queria dizer uma coisa sobre o que você comentou, Wender. Assim, olha, eu vou falar lá da escola básica, da escola primária, né? Ensino fundamental. Então, você olha só, isso é uma questão política, tá? Mas olha só, o professor do ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tô falando lá aquele professor que pega na mãozinha da criança e ensina a criança a ler e escrever. São alguns dos profissionais mais mal pagos do nosso país. E metade dos problemas seriam resolvidos se a população tivesse uma educação adequada. Né? Como a Gabi citou, a Gabi falou lá, poxa, a mulher foi lá e jogou a garrafinha na rua, a latinha na rua, olhou para a cara da Gabi e falou assim, não é comigo. Entendeu? Onde está a educação? Aonde está a educação? Se nós formos para alguns determinados países que têm um nível educacional maior, o que acontece? Né? Gente, vai para uma Alemanha, vai para um Japão. E se você vê lixo jogado no meio da rua? Se duvidar, você vai preso ainda, professora, por jogar lixo na rua. Gente, eu me recordo de uma situação que minha mãe contou quando ela foi visitar a Alemanha, que foi assim, olha, eles tinham um evento lá que eles iam e eles pararam, né, tinha um estacionamento. Então, a porta do evento era aqui. E quem ia chegando, olha só, quem ia chegando de carro, estacionava, ao invés de estacionar aqui, estacionava lá longe. E daí eles acharam, né, meu irmão estava junto, eles acharam estranho, né, porque o pessoal, ao invés de parar mais perto, parava mais longe. Por que eles paravam mais longe? Porque quem chegasse, por algum acaso, em cima do horário, não ia precisar parar tão longe, já podia parar mais pertinho, né, para não se atrasar mais. Olha a educação. Olha a educação. Ou, né, se tem alguém que precisa, não precisa ter vaga especial. Tem alguém com dificuldade de locomoção, né? Tem uma vaga mais perto. Eu posso andar, eu estou com tempo, eu vou parar meu carro mais longe, eu vou caminhando até lá, né? Deixo a vaga para quem precisa realmente. Quando que isso vai acontecer no Brasil, gente? Se couber o carro ali, o brasileiro dá um jeito de colocar, não quer nem saber. Quanto mais perto Nem que não abra a porta, né? Nem que não abra a porta. Mas então, o que acontece? Isso a gente não ensina para o adulto, isso a gente ensina para a criança. A educação, ela vem da base, ela vem lá da criancinha. Então, o que precisa? Em primeiro lugar, é investir na educação fundamental no
ensino fundamental. É naquela criança de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. É aquela criancinha pequenininha. Para a gente moldar essa criança com um fator educacional. Metade do problema do lixo ia estar resolvido. Enfim, isso é uma questão política, já não é mais uma questão epidemiológica, né? Wendel, você não leu para mim. Ô, professor, eu leio, esse aqui já foi, né? Não, só um pouquinho, deixa eu ver qual que eu parei aqui. Tava no 9, professor. Não, esse já foi. Esse aqui. Vamos lá. Tá, para ler esse, então? Aham. Então, beleza. Esse mesmo princípio que utilizamos para solucionar problemas no nosso cotidiano é aplicado junto ao controle de doenças da população. Ou seja, primeiramente precisamos conhecer o que fere a qualidade de vida populacional, buscando informações detalhadas para cada doença. Perfeito. Então, olha só. Primeiramente, precisamos conhecer qual é a causa, para daí poder buscar as informações mais detalhadas daquela doença. Né? Perfeito. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Yasmin! Lê para nós lá, Yasmin. Oi, Yasmin. Claudenice, lê para nós, Claudenice. Oi, Clau. Oi. Tudo bom? Lê para nós o próximo slide, por favor. Estou tentando passar, professora. Tá bom. Então, eu vou ler, você comenta, tá bom, Clau? Vamos lá. Ó. Contudo, em meio à diversidade e à complexidade das patologias, muitos indicadores são necessários para se obter um real conhecimento em questão, aplicando-se, então, 3 elementos principais que definem o conceito da epidemiologia, que são a clínica, a medicina social e a estatística. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu vou continuar aqui, ó. Clínica. Apesar da clínica ser um conceito aplicado em caráter individual, ela serve como base de dados para estudos populacionais, uma vez que só podemos avaliar uma doença que acomete uma população se vários indivíduos se queixarem da mesma, o que ocorre inicialmente de forma isolada. Logo, a clínica contribui para o conhecimento da doença, a descrição de sintomas, comportamentos, evolução, causa, diagnóstico e tratamento. Dados estes que são obtidos a partir do atendimento profissional aos enfermos, bem como pelo uso de tecnologia junto ao desenvolvimento em pesquisas científicas. Vai lá, Clau. O que você achou disso? Eu achei que geralmente quando causa uma epidemia, coletados os dados, né? E vai observando não só os dados, os sintomas e as causas, né? Aí para depois ser tratado e vai se desenvolvendo pode ser cientificamente, né? Vai vendo o que vai ser, o remédio que é bom, o que é melhor, na verdade, vai testando, né? Uhum. Então, é bem isso. Olha o que acontece. A gente parte do individual para o coletivo, tá? Eu vou analisar a clínica de mais um, até que eu tenho a clínica de todos. Entendeu? Eu parto do individual para chegar no coletivo. Ok? Cris. Obrigada, Cláudia. Cris, lê o próximo para nós, por favor.
Bom dia. Bom dia. Então, eu estou pelo celular, é muito pequeno para me ler. Ah, então tá bom. Eu vou ler para você e você comenta para nós, ok? Ok. Medicina social. A medicina social atua frente aos determinantes do processo saúde e doença da população, observando as variações do estado de saúde dos mesmos, onde tais informações permitem a identificação de causas sociais que contribuem para o adoecimento dos indivíduos. Para que as ações de controle das doenças não atuem exclusivamente em caráter remediativo, né? Eu não quero remediar, eu quero prevenir. A medicina social elenca parâmetros que estão relacionados com o surgimento dessas patologias, como, por exemplo, as condições sanitárias, econômicas e demográficas da população, permitindo ações preventivas de promoção à saúde, visando a redução ou erradicação da doença. Podemos citar como exemplo as iniquidades sanitárias encontradas em periferias, onde residem a população de baixa renda. A ausência de saneamento básico contribui para o surgimento de diversas doenças que afetam a saúde dos moradores. A medicina social identifica essas condições para que, através de políticas públicas, possa atuar na promoção à saúde da população. E aí, Cris, você entendeu disso? Não. Então, por medicina social, eu entendi que, de fato, eles não pesquisam individualmente, eles pesquisam, tipo, como é que eu podia falar? No coletivo, a condição social das pessoas, de onde pode, tipo, não sei. Eu vou fazer o quê? Eu vou identificar o problema, né? Para tentar resolver. É exatamente o que o Wendel tinha falado. Olha só, eu vou identificar o problema para tentar resolvê-lo. Então, eu sei que lá naquela vila não tem saneamento básico. Opa, aqui existe a necessidade de uma obra de saneamento básico, porque aqui tem surtos constantes de diarreia, de cólera, de difteria, né? Ok? Então, eu vou buscar tratar os problemas em si. Daisy. Oi, Daisy. Oi, prof. Tudo bem? Lê para nós o próximo. Tá. Deixa eu dar um zoom aqui. Uma vez que a epidemiologia é uma ciência que trata de aspectos populacionais, se faz necessário a análise criteriosa dos grandes volumes de dados coletados em estudos epidemiológicos, o que se explica aos conceitos fundamentais de estatística, uma ciência exata que estuda a coleta, organização, análise de dados, possibilitando a explicação da ocorrência de eventos. Contudo, além de quantificar os dados atinentes a um estudo epidemiológico, a estatística também garante a neutralidade de métodos científicos, o que gera a credibilidade das conclusões junto à população. Muito bem. Então, olha, obrigada, Daisy. Então, olha o que acontece. Eu tenho lá uma montanha de dados e eu vou ter que tabular esses dados, né, para poder analisar todos esses dados. E o que é importante? Porque a análise estatística, ela vai me dizer assim, 20%, eu tenho lá uma vila que não tem saneamento básico, né? 20% daquela população tem uma rede de esgoto e 80% daquela comunidade não tem. Então, e o surto de diarreia ocorre aonde? Naqueles 80%, não naqueles 20%. Daqueles 80% que não tem a rede de saneamento lá, foi observado que 67% deles tiveram algum surto de diarreia nos últimos 3 meses.
Opa! Opa! Alguma coisa está acontecendo ali. Entendeu? Eu tenho dados puros. Eu não vou pelo meu pensamento. Eu vou, né, coitadinho do Zezinho que não tem o saneamento. Vamos fazer uma rede de esgoto na casa do Zezinho. Mas o Zezinho mora lá na... Né, todos moram na Vila X. Mas o Zezinho mora no pedacinho dos 20%, e não no pedacinho dos 80% lá que não tinha saneamento. Né? Então, os dados são importantes para a gente poder ter a nossa razão, para a gente poder ver exatamente em que ponto que está. A estatística é fundamental. Né? Só um pouquinho, tem gente entrando. Muito bem. Ok. Muito bem. Ok, gente? Então, a estatística faz com que exista uma neutralidade, né? Dentro do que você está pesquisando. Bianca, o que aconteceu? O que aconteceu com você hoje, Bianca? Consegui entrar só agora. Tá bom. Não tem problema. Não, é que eu saí de uma entrevista de emprego. Aí consegui sair só agora. Tá bom, tá ótimo, não tem problema. Tomara que tenha conseguido um emprego. Muito bem. Obrigada, professora. Vamos lá. Então, continuando. Bianca, já que você está aqui, lê o próximo. Não, o próximo não precisa, pode deixar. Pera lá. Então, olhem só. Processo saúde e doença. Tá? No processo saúde e doença, existem diversos modos de pesquisa desse processo saúde e doença. Então, olha lá, eu vou citar alguns para vocês. Né? O modelo xamanístico. Né? Então, foi um dos primeiros modelos que surgiu, né? Então, vamos ver lá. Ó. O modelo xamanístico foi o primeiro modelo apresentado para o processo saúde e doença, no qual acreditava-se que a saúde advinha dos elementos naturais e as doenças eram causadas por ações de espíritos sobrenatural, né? Nesse sentido, acreditava-se que as doenças eram consequências de atos transgressores do indivíduo ou da população. Gente, então, eram aquelas crenças religiosas, né? Que dizia, né, fez isso, vai pagar, não sei o quê. Então, eram os primeiros modelos que surgiram, tá? Modelo holístico. Ainda na antiguidade, as medicinas hindu e chinesa conceituavam o processo de saúde e doença como um equilíbrio entre o organismo e o ambiente. E isto não está totalmente errado. Hoje em dia, a gente sabe que o equilíbrio entre o organismo e o ambiente realmente é importante. Porque se eu tiver um ambiente que não tem um saneamento básico, como a gente acabou de falar, o equilíbrio do meu organismo vai estar prejudicado, né? Mas não só o ambiente em termos de saneamento, mas o ambiente espiritual, né? O ambiente energético. Então, eles levavam muito para esse lado da parte mais oriental. Né? E realmente existe, né, um processo mental, né, energético, que a gente sabe que hoje em dia, se existe o ditado, né, mente sana em corpore sano. Né? Se a gente não estiver bem com o nosso psicológico, o nosso organismo ele vai estar afetado também. Né? O modelo hipocrático. No modelo empírico-racional, a busca pela compreensão do processo de saúde e doença se deu pela exclusão de causas sobrenaturais, estabelecendo assim a teoria dos humores, que explicava os elementos naturais como causadores das doenças. Tá? Então, não é o espírito que causa a doença, e sim relacionado ao nosso corpo. Modelo biomédico. O modelo biomédico reúne parâmetros mais exigentes para a explicação de eventos, com o método de Descartes, que só aceita como verdadeiro um conhecimento que possa ser identificado e comprovado. Isso que é o legal, ó. Eu tenho que identificar, mas eu tenho que comprovar. Então, não basta achar. Eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo. Não, eu tenho que provar
né? Vou provar como? Com pesquisa, com dados, com estatística. Não basta achar, tem que provar, ok? Com o avançar da tecnologia e do conhecimento sobre o corpo humano e outras ciências, o modelo biomédico ganhou força na compreensão da doença, a partir de parâmetros biológicos e na concepção mecanicista da vida, compreendendo o homem como uma máquina e a doença como uma falha da máquina. Né? Mas a gente sabe que, na verdade, algumas coisas de cá e de lá acabam se encaixando, né? O nosso psicológico, né? O nosso emocional, ele vai estar interferindo no nosso processo de saúde e doença, né? Então, tudo isso ele tem que ser mesclado. E o modelo sistêmico, né? O modelo sistêmico atualizou o entendimento unidimensional do modelo biomédico, uma vez que passou a interpretar o processo de saúde e doença como multidimensional, tá? Sendo este um conjunto dos elementos interativos, onde a alteração de qualquer um dos elementos repercute nos demais. Então, se o meu emocional não está bom, se a minha energia, né, não está boa, o que vai acontecer? Ou a minha máquina também não vai funcionar. Tá? Quando os elementos do modelo sistêmico passam a ser compreendidos e principalmente contextualizados em nossa rotina, paralelamente conhecemos os aspectos elencados no modelo biomédico. Passamos, então, a compreender melhor o processo de saúde e doença, onde a funcionalidade mecanicista do corpo humano pode ser ferida por elementos do meio, resultando assim em doença. Né? Então, é o saneamento, é o meu emocional, é o meu corpo, o meu organismo como um todo, é a junção de todos eles. Ok? Deixando, então, um modelo misto, um modelo sistêmico. Tá? Bom, e aonde eu vou aplicar essa epidemiologia? Eu vou aplicar no processo de saúde e doença, eu vou aplicar no nosso dia a dia, né? Para que a gente, prof, tem que sair para trabalhar, obrigado, bom dia. Fer, que dó, eu ia pedir para você discutir com nós o desafio, estava aguardando você para o desafio, Fer. Mas tudo bem, bom trabalho para você, não tem problema. É que a Fer tinha discutido ali o desafio, eu ia guardar a Fer para depois. Não tem problema, bem tranquilo, Fer, bom trabalho. Bom, aplicabilidade. Vamos lá, então. Quem não leu ainda? Elisângela. Lê para nós, por favor. Prof. Bom dia. Em meio aos conceitos tratados nos tópicos anteriores, podemos observar os princípios que formam a base da epidemiologia, que permitem o desenvolvimento de ações voltadas à identificação e solução de problemas, as quais são empregadas de forma abrangente em diferentes linhas. Continua, Elis. Para que seja possível diagnóstico. Para que seja possível tratar estratégias de soluções, é preciso primeiro conhecer o problema, sendo o diagnóstico em saúde uma ferramenta essencial à epidemiologia, que deverá conhecer o perfil epidemiológico específico de cada população, para o melhor atendimento das necessidades regionais, que são distintas para cada realidade populacional. Então, olhem só. É fundamental, tá? Eu tenho que primeiro conhecer Obrigada, Elis. Eu tenho que primeiro conhecer o problema, para daí eu poder traçar um perfil do que é esse problema, para daí eu poder atender de uma forma adequada. Então, a gente tem que conhecer para poder realmente tratar. Né? Então, primeiro tem que conhecer o problema. Não tem como tratar algo sem saber... Opa, só um pouquinho. Não tem como tratar algo sem primeiro saber o que é. Exatamente, excelente frase.
Isso mesmo, Elis. Muito bem. Pamela. Bom dia, professora. Bom dia. Lê o próximo para nós, por favor. Tecnologia. Um dos grandes problemas que ocorreram no processo de avanço na ciência da epidemiologia foi a ausência da consolidação de dados da população em geral, questões que prejudicam sua empregabilidade, uma vez que esta atua junto ao coletivo. A utilização de ferramentas tecnológicas como programas e serviços de saúde que coletam dados da população, das quais é possível identificar problemas, possuem um impacto positivo muito significativo para a promoção de saúde. Muito bem. Obrigada, Pamela. Então, o que eu preciso? Eu preciso tabular os dados, eu preciso coletar os dados e tabular os dados, né? Porque os dados estão aí. Mas, gente, falta pesquisa. Falta dados da população, né? Então, é saber o que está acontecendo com aquela população. E isso é importante. Juntar todos esses dados, porque daí a gente tem um diagnóstico mais preciso. Né? Oi, Gabi, pode falar. E hoje a tecnologia está tão avançada, nossa, seria, não sei, de alguma forma possível coletar muitos dados com a tecnologia de hoje, mas não fazem tanto. Gabi, é assim, ó, está avançada, realmente ela está avançada, mas nem toda a população tem acesso a essa tecnologia, né? Então, você veja, aqui em Curitiba, a gente vai lá, vai tomar a vacina, eu tomei a vacina lá no Parque Barigui. Automaticamente, eles já digitavam os dados lá no computador. No momento, né? Eu tomei a segunda dose, eles perguntaram lá, você teve alguma reação? E ele já foi digitando no computador e já foi lançando. Meu marido foi tomar a vacina, foi tomar aqui perto de casa. Eu, como eu sou profissional da saúde, eu fui direcionada para lá, eu tinha que tomar lá. Né? Ele tomou aqui pertinho de casa, eles já anotaram no papelzinho, para depois lançar no computador. Agora, imagina o camarada que mora lá no sertão, que nem internet tem. Né? Quem dirá? Então, o dado que ele vai anotar numa planilha que vai para a capital, que vai ser lançado, né? Então, e a gente, mesmo aqui numa população, aqui dentro da cidade grande, dentro de uma capital, né? A gente precisa ter uma pessoa que vai fazer aquela pesquisa, que vai coletar os dados, que vai tabular, lançar esses dados no serviço, para poder tabular esses dados. É um serviço bem complexo, né? Não é um serviço assim, tão facinho assim. Requer uma demanda muito grande. E um acesso à tecnologia que nós temos, mas nem todo mundo tem. Veja quantas crianças nessa pandemia que ficaram sem ter acesso à escola. E não conseguem. A gente vê famílias, eu dou aula para vocês aqui, ó, com 2 computadores. Tem um ali e eu tenho mais um aqui, ó. Tá? Eu tenho 2 computadores que eu uso concomitantemente. E se bobear, eu estou usando aqui o celular ainda, porque o pessoal passa mensagem, e ali do lado, se precisar, ó, tem mais um computador ainda. Tá? Gente, tem gente que divide um computador em 4, 5 pessoas. Né? Eu tenho uma aluna minha que ela falou assim para mim, prof, eu vou assistir sua aula gravada, porque no horário da aula, o meu marido tem aula junto, e a gente só tem um computador, a gente tem que dividir. Veja, uma pessoa que tem um nível socioeconômico que permite estar numa faculdade particular, e eles têm um computador. E isso é muito comum. Muitas pessoas não têm nenhum computador. Gente, a grande maioria das pessoas no Brasil, a grande maioria das pessoas no Brasil não tem um computador em casa. Assistem a aula no celular, e
Que legal quando tem o celular, que tem acesso à internet, porque muitos não têm isso. Eu estou falando de nível de Brasil. Claro que existe internet de ponta, a melhor que tem, mas não é a realidade das pessoas. É muito difícil. Agora, pensa uma pesquisa, tabular os dados. Então, é uma desigualdade muito grande, né? E isso pesa muito. Né? A Sandra colocou alguma coisa lá, deixa eu ver. Esse exemplo, que até hoje não se tem um dado certo de quantos realmente morreram de Covid. Né? Muitos foram, por exemplo, muitos morreram e ficaram como síndrome respiratória aguda. Né? E daí, não é Covid, é síndrome respiratória. Porque faltou teste. Porque não tinha teste para ver se aquele indivíduo estava com Covid ou não. Lembram, há um ano atrás não tinha teste. E o índice de disseminação era muito maior. Tanta facilidade de internet, pena que ela não está disponível, né? Para todo mundo. Vamos ver lá, quem não leu ainda para mim? Paula. Lê para nós, por gentileza. Oi, Paula. Vou na ordem aqui. Matheus, você já leu, né, Matheus? Já, professora. Lê de novo. Tá bom. A gestão. A aplicabilidade epidemiológica deve reunir critérios previamente dimensionados em planejamentos de serviço da saúde, pelo fato de muitas serem as necessidades da população, as quais nem sempre poderão ser atendidas integralmente de maneira ideal. A limitação de recursos públicos, humanos, tecnológicos e orçamentários prejudicam a ação da empregabilidade de políticas públicas, fator que gera necessidade de discernimento e excelência na gestão para o atendimento às prioridades e a distribuição para a melhoria da atenção à saúde. Muito bem. Então, olha só. O que a gente vai tirar daí? Que eu vou ter que gerir todos esses dados, né? Para que eu possa aplicar os recursos públicos de uma forma adequada. Quando eu vou tabular os dados, eu vou ver o que precisa em cada região, para eu poder direcionar o recurso público, o recurso humano, né, as prioridades de cada região, as prioridades do coletivo, para melhorar a saúde daquele coletivo. Muito bem, muito obrigada, Matheus. Thales, vai lá você de novo. Desenvolvimento científico. O aprimoramento de metodologias científicas é outro fator que corrobora com... corrobora, né? Uhum. Corrobora com o avanço de eficácia junto às ações epidemiológicas. A análise criteriosa dos métodos utilizados em pesquisas e a discussão exaustiva dos dados contribuem para uma melhor aplicabilidade das ações voltadas à promoção à saúde. Então, quanto mais se desenvolve a ciência, melhor a gente consegue aplicar isso para a saúde. Oxa, vejam só quanto tempo demorava para sair uma vacina, e olha quanto tempo demorou para sair a vacina do Covid, né? Por quê? É o desenvolvimento científico, é o compartilhamento científico, né? E isso contribuiu para quê? Para melhorar a saúde de todos, do grupo, do coletivo. Não é o individual, é o todo. Né? Muito obrigada, Thales. Nora! Você está por aí, Nora? Cadê a Nora?
A Nora caiu, era 9h30 mais ou menos, mas eu não vi se ela conseguiu voltar, professor. Bem que eu vi que a Nora estava muito quietinha hoje. Muito bem. Felipe, vai lá, lê para nós, Fê. Ao longo deste texto, foi possível compreender a importância da epidemiologia no controle de doenças, onde, de modo preventivo e remediativo, através de políticas públicas, é capaz de promover a saúde da população. Apesar ainda, observamos muitos casos de más condições de saúde em determinadas populações. O avanço da ciência epidemiológica contribui para a redução ou erradiação de doenças, resultando em qualidade de vida. Muito bem. Então, olha só. O que a gente pode concluir de tudo isso? Que através da análise dos dados, políticas públicas de saúde, a gente vai conseguir o quê? A gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida da população de um modo em geral. Ok? Muito bem. Desafio 1. Surto em escola. Imagine que você é o responsável pelo controle de saúde de uma instituição de ensino, onde estudam mais de 1.000 crianças, entre 7 a 10 anos, em período integral. Em uma semana típica, lhe é relatado o quadro de diarreia em alguns alunos nos últimos dias, o que, em virtude da alta quantidade de alunos acometidos, bem como a frequência dos episódios, lhe causa certa estranheza, o que chama sua atenção. Pela razão da sua responsabilidade junto ao controle de saúde dos escolares, e em virtude dos atuais ocorridos, com base nos conceitos epidemiológicos, quais seriam suas atitudes para solucionar o problema? Quem quer comentar? Voluntariamente, quem quer falar? Quer falar, Fê? Eu vou falar. Então, manda ver. Sobre esse daí eu até respondi, né? Que, tipo, do quadro de diarreia que foi se agravando, é realmente isso que a gente sempre fala, né? Tipo, a importância da lavagem das mãos, evitar esse contato, né? Para fazer a transmissão mesmo pro nosso corpo, para o nosso sistema saber que está tendo, né, algo de fora que está entrando, né? Que está cometendo essas crianças a ter essa diarreia. E focar, analisar, procurar, né, identificar onde está esse problema, né, para focar nele e diminuir isso. Muito bem. Thales, o Thales está com vontade de falar, de complementar o do Fê. Eu vi pela sua carinha que você quer falar, Thales. Não, é que eu estou tentando responder agora lá, através do que a gente estava discutindo aqui também, tipo. Mas eu acho que questão é tentar se aprofundar, pesquisar qual o motivo que pode ser que aconteceu aquilo. E, querendo ou não isolar, como se fosse um isolamento para até descobrir, fazer um isolamento até descobrir o real motivo que possa ter ocorrido ali, para não prejudicar mais as crianças ali, né? A gente comentou na aula, né? Tipo, a gente não vai tratar individualmente uma criança, a gente vai tratar o coletivo. Como o caso a maioria está crescendo, a gente vai tentar focar nessa parte, daí tratar o coletivo. E qual seria a causa? Uma das causas possivelmente poderia ser a água. Eu pensei já em alimentos, em geral. Pode ser alimentos também. Pode ser... O que mais? Professor, eu acho que eu vou mais na água, igual o Felipe. Porque, tipo, quando eu tava de primeira a quarta série, era só aquelas torneiras pra gente abrir as crianças colocando a boca na torneira. Não podia nem saber. Verdade, só era essa torneira. Nossa, corria, e daí chegava no bebedouro, colocava a boca lá pra aquela mão suja de terra e eu não queria nem saber. Onde eu estudava na minha escola, tinha um monte de torneirinha assim, né? E daí, tipo, eu só chegava lá, colocava a mão, assim, nem sei onde que tava a minha mão, já bebia água e saía correndo de novo.
Medidas epidemiológicas. Eu acho que é a água, eu acho que é o alimento, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Pesquisa investigativa. Devemos pesquisar a qualidade da água, né? Fazer uma limpeza na caixa d'água da escola, né? Verificar se algum alimento que foi servido, se aquele surto, por exemplo, ele foi num dia pontual ou se ele se estendeu ao longo de vários dias. Veja, olha a diferença numa investigação epidemiológica, né? Então, se aquele surto ele começou e ele foi se expandindo por vários dias, ele pode ser uma consequência da água. Mas se ele foi pontual, a partir de um dia, ele teve um surto e depois ele parou, ele pode ter sido alimentar, né? Então, e medidas preventivas? Opa! Se ele foi alimentar, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um treinamento com as cozinheiras dessa escola, falando sobre higiene das mãos, sobre unhas, né? Higiene após o uso do banheiro. Gente, uma pesquisa recente verificou que a pesquisa foi assim, ó, eu vou descrever a pesquisa para vocês. A pessoa foi lá e fez um estudo epidemiológico em cima das cozinheiras de merenda escolar. E qual foi a pesquisa que ela fez? Ela coletou sujeira debaixo das unhas das cozinheiras. Ela foi lá e fez uma raspagenzinha nas unhas das cozinheiras. E ela verificou em quantas destas cozinheiras ocorria o desenvolvimento, né? Colocou lá na plaquinha para ver se desenvolvia bactérias, etc., né? E fez uma análise do que tinha debaixo dessa unha. E eles verificaram que aproximadamente 74% das merendeiras tinham resíduos fecais embaixo das unhas. Bem, professora, essa foi uma das minhas também identificações que eu coloquei na minha resposta também. Sabe o que é isso? Beleza, ótimo, Sandra. Falta de lavar as mãos. Então, veja, a gente tem que... Ai, que horror, entendeu? Então, a gente tem que o quê? A gente tem que verificar qual é o ponto de partida. Entendeu? Para a gente poder fazer essa análise. Os dois principais pontos seriam realmente o alimentar e a água, né? A água ela vai dar um surto mais espalhado. E qual vai ser a ação? A ação vai ser, por exemplo, fazer uma limpeza da caixa d'água, né? Ou a água que está chegando é uma água poluída, opa, daí então tem que fazer o uso de um filtro, instalar alguma medida de filtragem para aquela água. Ou, né, foi alimento, então vamos lá, tem que fazer uma instrução para as merendeiras, ou uma orientação. Gente, pensa, mais 70% com resíduos fecais na mão. Olha que tema bom, hein, para fazer um projeto. Que escola que foi essa para mim não chegar perto? Não foi aqui em Curitiba a pesquisa, foi em São Paulo. Professora, lá na escola. Menos mal, né? Oi, Bárbara, não ouvi. Desculpa. Lá na escola onde eu estudava, então, era meio que assim, a gente tinha bastante caso de aluno passando mal, né? Daí a escola conseguiu dinheiro e reformar a cozinha. Daí, tipo, ficou bem melhor. E também as tiazinhas lá fizeram curso, porque tava tendo muito caso de incidência, né, de gente que tava passando mal. E daí foi o que melhorou. Depois de uns anos pra cá, depois que reformaram a incidência de aluno passando mal.
Perfeito. Veja, Bárbara, que você tocou num ponto, ó. Pegaram as senhorinhas que trabalhavam na cozinha e deram curso. O que a gente falou agora há pouco? Instrução, conhecimento. Você acha que se a pessoa souber, que ficou resíduo de fezes embaixo das unhas dela, ela não vai passar a ter um pouquinho mais de higiene? Né? Você ia falar de novo, Bárbara? Pode falar. E daí também eles mudaram, tipo, o jeito que era a cozinha, porque a escola é bem antiga, sabe? E daí não tinha igual, tipo, o fogão ser meio que separado da pia para não acontecer alguma coisa, sabe? Daí, tipo, eles meio que mudaram o jeito ali de distribuir também a merenda pra gente, porque tava meio, sabe? Daí isso foi que ajudou. Com certeza, né? Então, foi feita uma pesquisa e em cima da pesquisa foi feita uma aplicabilidade epidemiológica. Perfeito. Muito bem. Deixa eu devolver meu mouse, ele que eu tirei o mouse da cá. Muito bem. Desafio 2, causa e efeito. Imagine que um grupo de 8 amigos, do qual você faz parte, 5 colegas relatam terem tido episódios de diarreia e vômito nos últimos dias, onde, em virtude da semelhança dos sintomas, um deles sugere que a causa desses efeitos é oriunda do consumo de algum alimento presente no churrasco, que todos os 8 participaram há 2 dias atrás. Dito isto, todos os demais concordam com a afirmação sugerida e concluem que a relação proposta é verdadeira. Com base no seu conhecimento em epidemiologia, como você atuaria para buscar a relação de causa e efeito em questão? Fala aí, Wendel. Tá, peraí. Deixa eu formular aqui que eu fui pego de surpresa. Tá. Nessa daí, eu tinha respondido assim. Porque como, vamos dizer, é um churrasco de amigos ali, e vai ter todo tipo de carne possível. Geralmente, o povo não liga muito em lavar a mão, que a gente sabe como que é churrasco. Você lava uma vez, depois nunca mais lava e pega em todas as carnes que tiver. E vai ficar bebendo de tudo ali. Eu tinha sugerido ali na minha resposta de pegar uma amostra de cada alimento que foi utilizado e fazer uma análise de se tinha algum tipo de bactéria, alguma coisa assim no alimento, ou se era da própria manipulação das pessoas em si, dessa coisa da mão suja e tudo mais, sabe? Daí, se isso teria alguma ligação do efeito no geral das pessoas, porque, tipo, vamos dizer que o alimento esteja infectado ali com alguma coisa. Ele pode dar reação na senhora, mas não dá reação nenhuma em mim, entendeu? Porque isso pode acontecer. Então, eu tinha sugerido fazer uma análise do geral para ver qual, tipo, todo mundo comeu pãozinho de alho e ali tinha alguma coisa. Aí relacionar o problema ao pão de alho, por exemplo, sabe? A bactéria presente no pão de alho. Veja, como perfeita a sua colocação, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, como o churrasco ocorreu há 2 dias atrás, provavelmente esses alimentos não estarão mais disponíveis para fazer uma análise, né? Mas este seria o correto, né? Então, às vezes, a contaminação por salmonela, né? Maionese, que sempre tem no churrasco, às vezes um pão de alho que não foi armazenado adequadamente e ficou lá fora da geladeira e criou uma bactéria, um bolor, alguma coisa do gênero. Mas, com certeza, né, uma pesquisa em cima da base alimentar seria o mais correto. Vamos ver. Quem quer comentar o 3? Surto epidemiológico. Imagine que você trabalha em uma unidade de saúde que possui um volume médio de atendimentos correspondente à população local. Em determinado momento, o número de pacientes que se dirigem até a unidade para atendimento cresce repentinamente e, na grande maioria, apresentam o mesmo sintoma. Em razão da mudança abrupta no número de atendimentos, o responsável pela unidade de saúde solicita sua orientação para a identificação do problema.
Com base em seus conhecimentos epidemiológicos, escreva quais seriam as suas orientações. Professora, se eu não me engano, o pessoal hoje você está falando desse desafio. Ele não estava para a gente durante a semana. Não estava. Tá. Então eu vou responder agora mesmo. Não, só para tirar essa dúvida. Agora mesmo. Tá. Eu sei que ele não estava. Nós vamos discutir e depois vocês digitam lá para mim a resposta dele, ok? Então, o que vocês acham? O que a gente poderia, né, pesquisar aqui dentro desse aumento de número? Primeiro, eu vou pesquisar os sintomas. Quais são os sintomas comuns a todos eles? Né? Porque se eu me basear nos sintomas, eu vou poder ver qual é o sistema que foi afetado. Se foi um surto de diarreia, se foi um surto de gripe, se foi um surto de... Né? Então, primeiro de tudo, eu vou tabular os dados que eu tenho. Quais foram os sintomas? Qual foi a região que aconteceu isso? Né? Quais são os pontos em comum desta população que está vindo até a minha unidade de saúde para poder descobrir qual é a razão? Então, eu vou ter que primeiro tabular os sinais e sintomas que eu tenho, para daí poder buscar a causa. Ok? Quais são os dados que eu tenho em toda essa população? Se eu buscar as causas, os itens em comum, região onde moram, condições em que moram, quais os sinais e sintomas, eu vou poder traçar um perfil epidemiológico. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é traçar um perfil epidemiológico. E eu traçando um perfil epidemiológico, eu consigo descobrir como tratar. Ok? Vou deixar esse desafio em aberto para vocês, porque ele não estava disponível, para que vocês respondam, para que a gente discuta na próxima aula com mais profundidade. Ok? Muito bem. Dúvidas? Por enquanto, não. A princípio, não. Esses slides estão disponíveis aonde? Que eu não achei no Ava. Eu também não achei. Eu até estranhei, porque eu imprimi do outro daí. Então, assim, ó. Esses slides, eles foram retirados do conteúdo da aula 1. Ok? Então, é só vocês pesquisarem lá. Aula 1, que é exatamente o conteúdo dos slides. Está disponível para vocês no... Se vocês pegarem na primeira semana, abre o Ava, tem lá, aula 1, está escrito lá, imprima o livro. Se você clicar ali, vai aparecer exatamente esse conteúdo para vocês. Só que eu transportei para a aula na forma de slide. E lá está em forma de texto. Do livro, né? Imprimi na forma do livro. É o mesmo conteúdo. Oi, Celso. Tem que ver bem certinho lá com o pessoal da faculdade, porque o livro 2, para mim, a Fernanda teve que mandar lá no grupo que a gente tem o livro, porque eu não consegui imprimir. Eu sei que não tá aparecendo para vocês. O 3 também já não está abrindo também, o 3. Sim, dá erro, aparece erro. Ô, professora, na hora que eu tu acabei de aperta conferir. pra baixar o livro, na hora que tu aperta para baixar o livro, ele não mais está perdido redirecionando mesmo. cego, Na hora que tu aperta onde está escrito, ele acaba te redirecionando para o livro daí. Isso, só Tipo na no aula 1. título, Na aula sabe? 2, na aula 3, ele não está aparecendo, está dando erro. 2 e 3. Isso mesmo. Eu estou sabendo disso e eu já comuniquei a eles, tá bom, gente? Beleza? Tarefa de casa para a semana que vem, responder o desafio 3, ok? E não esqueçam da atividadezinha de frequência. Tá bom? Ok. Beijo bem grande. Tchauzão, professor. Até mais. Tchau, prof.
Tchau, Tchau, professor. gente. Beijo. Tchau, prof. Até mais. Tchau, Tchau, prof. Até semana que vem. Até semana que vem.